Boa noite, queridos. Você do Facebook, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Que alegria ter você conosco. Comunidade Nova Aliança. Hoje, pastor Dalci, pastor Edson está aí nos bastidores dessa mídia, dessa transmissão ao vivo. E queremos convidar a participar conosco da palavra de Deus essa noite, com certeza para lembrar e direcionar seu coração, bem como o nosso. Se você puder, tiver aí a sua mão na Bíblia, ou seu smartphone, abra aí João capítulo 10, versículo 1. Tema de hoje: os personagens e os relacionamentos no aprisco. Repetindo, os personagens e os relacionamentos no aprisco. Grande abraço, então, para você que nos acompanha aí na cidade, fora da cidade, no país, ou porventura também fora dele. João capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e elas leva para fora. Para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Amém. Deus nos abençoe diante da leitura da sua palavra. Esse texto contém algumas características bem claras no que diz respeito à nossa relação com o reino de Deus. Para além do fato de sermos igreja, nós não frequentamos igreja, né? Até porque a igreja não é um lugar onde a gente frequenta. Igreja é aquilo que nos traduz, é aquilo que somos. Então, para além do fato de sermos igreja, nós temos este relacionamento no reino de Deus, divulgamos o reino de Deus, que aqui é representado por essa figura de linguagem da época. O aprisco, por assim dizer, uma palavra nova para nós, né? Não tão contextualizada, mas seria o curral das ovelhas da época. Dessa forma, esse entendimento estabelece, dentro do texto que nós lemos, esse entendimento do texto vai trazer para nós quem são e como são os que interagem com o reino de Deus. Quem faz parte, quais são os personagens, alguns objetos que são aí também feito menção deles. Então, essa metáfora vai exemplificar como se dá a nossa relação com o reino de Deus hoje. Para divulgarmos o reino de Deus, para pregarmos o reino de Deus, nós temos necessariamente um relacionamento direto com ele. Então, somente somos igreja para difundirmos este reino, então precisamos checar como anda, então, nosso relacionamento com esse reino, e esse texto é fundamental para isso. Se não, veja, então, alguns personagens e objetos desse reino, onde nós acabamos de ler. Quais são os personagens aqui? Nós temos aqui os pastores, né? Ele fala de uma classe de pastores, mas também fala de ladrões, nesse texto. Fala do porteiro. Quem são os pastores aqui? Os líderes, né? E também nós que nos pastoreamos. Quem são os ladrões? Os falsos líderes. Gente que também interage com este reino, mas por um outro caminho. Quem é o porteiro desse reino? Deus, o Pai. Quem são as ovelhas? Nós, os seguidores de Jesus. Os cristãos
não necessariamente os evangélicos, né? Para além disso, os cristãos. E a porta. O objeto aqui é a porta desse aprisco. A porta desse aprisco é a pessoa de Jesus. A porta fala de acesso, fala de meio, fala de condução, fala de veículo, fala de condição de sair de uma situação para outra. Então, a porta, ou melhor, o porteiro é Deus e a porta é Jesus. E as ovelhas somos nós que passamos por essa porta. Bom, primeira questão no versículo 1. Hoje nós não vamos trazer um sermão temático, mas um sermão expositivo. A gente vai pegar cada versículo desse texto e extrair uma verdade dele para a nossa vida. O primeiro versículo traz o que para nós? O primeiro pensamento do versículo número 1 nos traz. E depois eu vou explicar. Não basta estar no aprisco, no meio do rebanho. É preciso passar pela porta. Ter uma relação pessoal com Jesus antes de nos relacionarmos com as ovelhas. O versículo 1, para relembrar você, diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, tem um outro nome. É ladrão e salteador, e assaltante. O que Jesus está dizendo? Que tem muita gente dentro do aprisco, que acessou o aprisco, mas não passou pela porta. Está no meio das ovelhas, tem cheiro de ovelha, convive com ovelha, alguns até pastoreiam ovelhas, mas não passou pela porta. Então, às vezes, nos damos por satisfeitos por estarmos no meio do aprisco. Quem é você? Eu sou do aprisco de Jesus, do aprisco de Deus. Ok. Mas a pergunta é, você passou por onde para chegar aí? É possível estar no meio do aprisco e não acessar o aprisco pela porta. Então, quem passa pela porta, que é Jesus, é a ovelha. Quem não passa pela porta tem um relacionamento com o aprisco, mas não tem um relacionamento com a porta. Quem não tem um relacionamento com a porta, esse texto está chamando de ladrão e de salteador. Os grandes ladrões não estão em Brasília. Não estão nas comunidades. Não estão com 9 milímetros na mão. O texto está dizendo que eles estão no meio do aprisco. Tem muita gente querendo acessar o reino de Deus por outro lugar que não seja a porta. A necessidade pode nos levar ao aprisco. A necessidade de cura, um ambiente legal pode me levar a conviver no aprisco. O medo do inferno pode me levar ao aprisco. Gostar do ambiente da igreja, das músicas da igreja, pode me levar ao aprisco. Gostar, de repente, da pessoa do pastor, admirar o pastor Dalci, pastor Edson, pode me manter no aprisco. Pode me fazer acessar o aprisco. Só que isso não fará de mim ovelha. Se eu estou no aprisco e não sou ovelha, o texto é claro. É possível entrar no aprisco, estar no meio das ovelhas e não passarmos pela porta. Então, interessante que não precisamos roubar ovelhas para sermos ladrões no meio do aprisco. Ladrão no meio do aprisco não é o lobo. Ladrão no meio do aprisco é quem está no meio do aprisco, mas não teve ou não tem um relacionamento com a porta. Então, o que me torna ovelha não é a convivência com a ovelha. O que me torna ovelha é a intimidade com a porta. É passar por ela. Natural, consequentemente, me tornarei ovelha. Mas eu posso estar no meio da ovelha, mugir como ovelha e não conhecer a porta. Não ter um relacionamento com ela.
Jesus foi muito claro. A segunda questão é que quem não entra pela porta, ou melhor, quem entra pela porta, tem uma experiência com a porta. Jesus disse que é pastor de ovelhas. O que ele está dizendo? Que quem entra pela porta sabe cuidar de si e sabe cuidar do outro, ainda que não tenha um título como eu e o Edson temos. Olha o versículo 2. Aquele que entra pela porta é pastor de ovelhas. Não está falando de seminário teológico, olha que eu sou professor de seminário teológico. Não está falando de graduação teológica, eu tenho graduação, pós-graduação, mas não é isso. Está falando que eu posso, sim, como tenho graduação, não ter uma experiência com a porta, estar no meio das ovelhas e ser um ladrão. Aquele que entra pela porta é pastor de ovelhas. Que ovelha é essa que eu vou pastorear? Se eu tive um encontro com a porta, passei por ela, estou no meio do rebanho, eu sou pastor de ovelha. Qual ovelha que eu pastoreio? A minha própria alma. Eu cuido da minha alma, da minha espiritualidade. E quando no meio do rebanho, só no fato de ter cuidado de minha própria alma, já estou ajudando o líder, o pastor, quem quer que seja, a cuidar das demais almas. Agora, quando eu estou no meio do aprisco, não passei pela porta, o que acontece? Não cuido de mim, não ajudo no cuidado dos outros, do pastor, do líder, das outras ovelhas, e ainda roubo. Roubo o quê? Roubo a atenção, roubo o tempo, roubo o conselho, roubo muita coisa. Porque eu estou no meio do aprisco, no meio das ovelhas, mas eu não passei pela porta, então eu não sou pastor de ovelhas. Eu não pastorei minha alma. E eu vou consumir mais tempo do rebanho do pastor, porque eu não passei pela porta, eu não me autopastorei. Não estou dizendo que o autopastoreamento prescinde um pastoreio sobre a nossa vida. A gente precisa de uma liderança. Mas uma liderança também não exime o autocuidado. Enquanto eu e o pastor Edson cuidamos aqui das ovelhas de vocês, nós também precisamos nos autopastorear. Para chegar aqui a cada domingo e pregar, nós precisamos nos autopastorear durante a semana. Imagina. Se eu não cuidar de mim durante a semana, se o pastor Edson não cuidar dele durante a semana, o que vai acontecer aqui no final do domingo, então? Então nós precisamos vir para esse lugar autopastoreados. Mas só haverá, então, autopastoreamento quando passarmos pela porta. Talvez seja por isso que muita gente não cresce espiritualmente. Está na igreja, ouve palavra e canta e diz: essa casa é sua casa, mas não é a sua casa e essa casa. Porque não se pastoreia. Gente que não desenvolve espiritualmente, não cuida de suas almas. E nem ajuda no cuidado aquele que cuida das outras. Porque não entrou no aprisco pelo lugar certo. A gente precisa passar pelo lugar certo para sermos definidos do outro lado como ovelha. Terceiro lugar, o resultado de quem passa pela porta. Tem algumas boas consequências aqui. Quem não passa pela porta está no meio das ovelhas, mas é ladrão e salteador. Mas o lado bom, quem passa pela porta? Versículo 3. Vou ler para você. O porteiro, Deus, abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, a voz desse pastor que é Cristo. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Quem passa pela porta, em primeiro lugar, sabe que só Deus pode abrir essa porta. Sabe que a religião não pode fazer isso. A teologia também não. O tempo de igreja também não. Só Deus é o porteiro que nos abre a porta da salvação, a porta da alimentação, a porta de uma vida diferenciada. Aqui.
Segunda coisa, diz o texto, que tem sensibilidade na escuta da sua voz. Diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então quem passa pela porta não é surdo, não é espiritualmente surdo. Tudo aquilo que o Espírito Santo sussurrar, não precisa nem dizer, será ouvido por aquele que passou pela porta. Sensibilidade auditiva. Deus não precisa desenhar. Sabe aquela coisa de desenhar? Tem gente que Deus precisa desenhar. E mesmo assim ainda vai perguntar o que significa. Mas quem passa pela porta tem sensibilidade auditiva e diz: isso não é voz da minha consciência, não é voz da religião, isso é voz de Deus dentro de mim, querendo que eu faça isso. Ovelhas que passam pela porta têm sensibilidade para ouvir a voz do Supremo Pastor. Por isso, são pastoreadas por ele. Terceira coisa, tem peculiaridade diante do pastor. Tem uma relação muito peculiar, muito íntima, muito particular, diz o texto, que ele chama suas ovelhas pelo nome. Não é uma manada, digamos assim, não é um coletivo. Tem especificidade. Ele chama as ovelhas pelo nome, uma a uma, e as conduz para fora. Esse fora aqui, fora do aprisco, a ideia é lugar de refrigério e lugar de alimentação, porque o aprisco não é para a ovelha viver. Aprisco é para proteger a ovelha à noite do lobo, dos assaltantes, do frio e de outras situações perigosas, dos animais predadores. Então ela passa a noite no aprisco, e quando ele as leva para fora é para ser alimentada. Então ele leva a ovelha chamando uma por uma pelo nome, diz: vem Vanessa, eu vou te alimentar, vem Alexandre, eu vou te alimentar, vem Dalcia, eu vou te alimentar. A relação é peculiar. Crescimento. Mas só se passar pela porta. Por isso que quem passa por outro lugar tem um outro nome e ele não chama por esse nome. Vem, ovelhinha ladra. Não vai para fora. Vem, ovelhinha rebelde. Não, é peculiar. Ele chama pelo nome. Por quê? Porque a contabilidade tem a ver, está na portaria. Quantas ovelhas eu tenho? Tantas quantas passaram aqui e receberam o chip na porta. Se receber o chip na porta, eu sei quantas ovelhas tem lá dentro. Ah, mas passaram então 98, mas tem 100 lá. Se 98 passaram pela porta e tem 100, ele vai saber o nome das 98. As duas outras, ele não vai chamar pelo nome. Quarto resultado aqui, tem desenvolvimento, boa alimentação espiritual, como já falei aqui, ele leva para fora para alimentar. Então ele mesmo se encarregará de alimentar essa ovelha. Será uma ovelha que soma, uma ovelha que gera ovelha. Uma ovelha que gera ovelha, gera lã, dá o leite e a carne quando necessário, quando o pastor precisa. Então essa é uma ovelha que produz. Porque passou pela porta, ela é bem alimentada e alimentada de maneira bem peculiar, não coletiva. Em quarto e último lugar, diz o versículo 4, que ovelha que passa pela porta, essas ovelhas não se perdem na caminhada da vida. Por que é que tem muita gente perdida na caminhada da vida, dando, desculpa a expressão, testada em todos os lugares? Ou seja, bate com a cabeça somente. Profissionalmente está dando cabeçada. Relacionalmente está dando cabeçada. Sabe? Porque o versículo 4 diz:
depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o que diz o texto? Ele vai adiante delas, estas o seguem por uma razão. O seguem porque conhecem a sua voz. Ovelhas que passam pela porta não dão cabeçadas na vida. Elas não são bem aconselhadas, elas são bem direcionadas. Não é um supremo conselheiro, um bom conselheiro na igreja que vai dirigir a vida dessa ovelha. É o supremo pastor pela sua palavra, porque essas ovelhas, elas ouvem a voz e seguem o seu supremo pastor, porque passaram pela porta. Que essas ovelhas têm referência para caminhar, diz o texto. Que referência é essa? Ele vai adiante. O pastor vai adiante, então ela caminha de forma segura e de forma ininterrupta, olhando para a referência que tem. Não é a religião, não é a tradição, não é a igreja, não é pastor Dalci, não é pastor Edson, é o Senhor. Por que é que eu posso segui-lo? Porque eu passei por ele, que Deus abriu essa porta na minha vida, eu passei por ela, agora eu tenho referência. Eu tenho desafios, eu tenho pedras no caminho, sim, mas eu tenho referência. O caminho tem espinho, mas eu tenho referência. Vou passar por abismo, mas eu tenho referência. Nunca terei dúvidas do caminho por onde estarei trilhando, porque a minha referência é nítida. Pior coisa quando você está no caminho, e o maior medo que você tem, dentre os perigos que o caminho oferece, é não saber se o caminho é o certo. Pior ainda. Gente, tudo bem, tem pedra, está machucando, mas será que é por aqui mesmo? Esse é o maior problema do caminho. Não são as pedras, os espinhos, os abismos, os perigos, os assaltantes. É não confiar no GPS. Mas aqueles que estão no meio do aprisco e passaram pela porta, diz que ele chama o CPF de cada um. E diz, vem. Ovelhinha, ovelhinha. É hora de água fresca, é hora de relva verde. Vem. A ovelhinha diz, para onde? Ele diz, me sigam, eu vou à frente. A gente está falando da vida. A gente está falando da faculdade, a gente está falando da graduação, a gente está falando do trabalho, a gente está falando de casamento, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando do futuro. É isso que é aprisco. Hoje, enquanto ovelha, estamos aqui para sermos alimentados e para reproduzirmos no aprisco e para o aprisco. Porque somos propriedade daquele que abriu a porta para a nossa vida, a porta que é Jesus. É isso que somos nesse mundo. Então a vida ficaria muito mais fácil se nos portássemos como ovelhas em meio ao aprisco, depois de ter passado pela porta. Teríamos referências. Por mais difícil que o caminho venha se tornar, mas não perderemos de vista aquela referência que temos, que é o Cristo. O caminho é esse. É por isso que a gente vacila, a gente perde tempo. Por isso que a gente olha para trás e diz, quanto tempo perdi com aquela decisão? Quanto tempo eu perdi naquilo ali? Caminhos que a gente toma, a gente entra em algumas situações, são caminhos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no final não deu em nada. Aí você diz, puxa, eu estava sem referência, estava no escuro. É isso que eu preciso, é o que nós precisamos. Dizer, Senhor, se eu estiver no meio do aprisco, e não estou muito sensível ainda, eu vou lá fora de novo. E vou acessar por outro caminho. A senha é Jesus. A senha é Jesus. A intimidade também não permite influência contrária. O texto diz. Ele vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5 fecha dizendo,
mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, ainda diz coisa muito pelo contrário, né? Fugirão dele. Por quê? Não reconhecem a voz de estranhos. O que são os estranhos aqui? Não está falando somente de um líder errado. Está falando de más influências, conselhos maus, propostas ruins, filosofias erradas que a gente pega na internet, no YouTube, onde quer que seja, ou mesmo num ambiente como esse. Diz que quando eu passo pela porta, eu não estou mais suscetível à influência contrária, porque eu tenho referência. Sei nitidamente qual é a voz que me inspira, qual é a voz que me dirige. A voz estranha ou a voz do estranho, eu vou fugir. Não serei presa fácil. Essa é a diferença de estar no meio do rebanho como ovelha. Sensibilidade e não estará suscetível a influências contrárias. Porque não reconhece a voz do estranho, porque tem nitidamente a consciência de quem é e como é a voz que ecoa no seu interior, a voz que ama, a voz que dirige e a voz que nos chama pelo nome e que nos conduz para fora, para sermos alimentados. E quando estivermos alimentados, ele vai nos conduzir novamente para o aprisco. E vai fazer sempre esse caminho. Proteção e alimentação, proteção, alimentação, proteção, direção, alimentação, alimentação, direção, proteção, proteção, direção, alimentação, água, relva, direção, aprisco, proteção, dormir, descansar. Ficaria bem mais fácil, né? Isso aqui não é filosofia de Platão, de Rousseau. Isso aqui não é psicologia de Freud, de Jung, de Lacan. Não. Isso aqui não é o que Leandro Carnal está ensinando, ou que o Mário Sérgio Cortella, ou Clóvis de Barros Filhos. Isso aqui é a palavra de Deus. Palavra diretamente de Deus. Sabe para quê? Para fazer a minha e a sua vida funcionar. Fora isso aqui, vai dar ruim. Não vai funcionar. Seguiremos a voz do estranho. Alguém vai chegar, vai nos contar um bom papo e a gente vai cair. A gente vai acreditar. Uma boa proposta. A gente vai acreditar. Pô, é a voz do estranho. É a voz do estranho porque a gente não tem referência. E a gente perdeu a sensibilidade da voz do Supremo. Aí a gente vai perder tempo, a gente vai queimar etapas. E daqui a pouco os 60, os 70 vão bater a nossa porta. Talvez sobre somente vergonha de olhar para trás e amargura. E a incapacidade de olhar para os 10, 15, 20 anos que sobraram. A gente está falando de vida. A vida é dinâmica. Nós estamos falando de uma mera reflexão para irmos para casa daqui a pouco. Não é disso que a gente está falando? De como foi a reunião na comunidade hoje. Ah, mas que palavra aquela do Facebook? Não, não é a palavra não, é a sua vida que está em jogo e a minha. E por isso nós precisamos perceber o que vamos fazer com um texto como esse aqui. Não é com a minha palavra, nem com a palavra que ouvimos na comunidade. É o que iremos fazer com esse texto. Porque o que está em voga aqui é o passado, o presente, aquilo que vier a acontecer. Vozes estranhas, vozes dos estranhos nos influenciarão. E nós teremos capacidade para fugir deles. Teremos sensibilidade para fugir deles. Diz o texto que as ovelhas não somente não seguirão, não ouvirão, mas fugirão. A conclusão no versículo 6 é dolorosa. Tem duas questões aqui na conclusão. Eu tenho um alerta e uma afirmação. Se o alerta é terrível, a afirmação é maravilhosa. O que você quer primeiro? O alerta. O alerta. Versículo 6. Terrível esse versículo. Olha como ele fecha. Jesus usou essa comparação
mas eles não compreenderam o que estava sendo dito, falado. Isso é que é triste. Jesus falou, era algo do contexto deles, relação de ovelha, pastor, porteiro, aprisco, era o dia a dia deles. Se naquela época Jesus falasse de Wi-Fi, internet, não ia entender, óbvio, mas falou do contexto deles. Diante do próprio mestre, não era um pregador, não era Edson, não era Dalci. Era o próprio, era o verbo, a palavra viva, encarnada, dizendo, cuidado com sua vida. Eles não compreenderam. Sabe o que isso quer dizer? E se esses eles aqui fomos nós hoje? E se esses eles fomos nós essa semana? E se esses eles fomos nós daqui a um mês? Ouvimos, lá entendemos, mas talvez não compreendemos. Eu queria entender e dizer assim, por aí, não dá para dizer que está errado. Mas compreensão é um caminho mais adiante. E aí o meu medo minha grande pergunta é trazer o holofote logo para mim. E se esse é o meu maior receio? E se ao pregar isso aqui hoje, eu, Dalci, sair daqui hoje sem entender o que está sendo dito, eu queria essa semana, meditei a semana toda em cima desse texto. E se eu, Dalci, sair daqui hoje sem compreender isso? Eu mais do que corro esse risco. E você? E se você que está participando dessa meditação, deste texto, continuar com a mesma vida sem referência, no meio do rebanho, com cheiro de ovelha, e se nós continuarmos com a vida do mesmo jeito, com as mesmas influências que talvez nos trouxe até aqui, sem a sensibilidade, significa dizer que a gente, mais uma vez, tal como o auditório de Jesus naquela época, e nosso desafio é muito maior. Se eles não ouviram um mestre, ouviriam um Dalci? Saber. Mas aí vem, Jesus é muito gente boa, né? Aí versículo 7 é que é maravilhoso, a afirmação maravilhosa. Aí vem a afirmação direta. Bom, se eles já não entenderam nada, ele percebeu que não entenderam nada, aí ele resume. Olha o resumo aí. Então, versículo 6, vamos juntar o versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então o que? Resumo. Então o que ele fez? Jesus afirmou de novo. Quer saber de uma coisa? Digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Então, resumiu, digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Eu sou a porta. O que você quer ser? Acho que é isso que ele está dizendo, né? Você quer ser ladrão ou quer ser ovelha? Alimentar. Eu sou a porta. Estou aberto. Ele está dizendo que eu não sou a porta que fecha. Porque a porta, para ter sentido, obviamente, ela tem que ter um vazio, né? Qual o sentido da porta? É obstrução ou vazio? Qual o sentido da porta? É o vazio. O vazio da porta dá acesso para fora, para um outro cômodo. O sentido da porta não é a obstrução. A lógica da porta está justamente nos caixonetes. E não na porta linda, maravilhosa que a gente põe. É isso que a gente faz. Quando ele diz a porta, eu não sou o que fecha. Eu não sou o que proíbe. Isso a religião fez. Ele diz, não, eu sou o acesso. Eu sou o que te tira de uma dimensão e te leva para outra. Passagem. Passagem. Tiro da proteção da noite,
levo para a alimentação verdejante durante o dia. E quando a noite chegar em meio a pastos verdejantes, não tem problema, eu sou passagem para a proteção, aprisco à noite. Ele bateu no peito e diz: eu sou a porta. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta. E a pergunta é: por que continuar então desorientado, insensível? Por quê? Por que continuarmos então batendo cabeça em decisões tolas? Às vezes tola porque não tem referencial, tola porque não tem reflexão. Pior ainda quando é tola porque é reincidente. Aí, mais triste ainda, né? Fez aquilo há 10 anos, fez há 5 anos e está fazendo de novo. Eu sou a porta. Você está preso em alguma coisa? Ele é a porta. Ele é a passagem. Você está do lado de fora? Está sem proteção? Passa para cá, aprisco. Ah, já amanheceu? Você dormiu, está fisicamente bem, mas está com fome? Está com sede? Passa por onde? Vai para o pasto. Mas como? Qual é a ordem? Qual é a senha? Seu nome. Não é um número. É o seu nome, ele te conhece. Te conhece. Diz: vem. Vem, senta aí um pouquinho, espera ouvir o seu nome. Senta aí, espera ouvir o seu nome que eu vou levar você para fora. E vou na sua frente. Eu vou te mostrar o caminho, não. Senhor, mas tá bom, e que hora a gente vem? Me siga. Come à vontade. Só comer e beber água. Senhor, mas já estou farto aqui de grama, de relva verde, agora estou com sede. O problema não me segue. Pasto verdejante. Mas se o lobo vier, eu tenho cajado. Cajado que guia e cajado que protege. Senhor, mas a noite é fria. Não tem problema. Eu sou referência. Na hora certa te levo para dentro. Eu sou a porta. Isso não tem nada a ver com o mundo evangélico. Isso tem a ver com a proposta de Jesus para a vida. Triste é ter que admitir que não é isso que o mundo precisa, é isso que a igreja precisa. Aí tem que lembrar do Leandro Carnal, que disse que os cristãos precisam ser cristianizados. Como ateu ele disse isso. A igreja não conseguiu ainda encontrar a porta. Boa parte dela. Faz barulho no domingo e bate cabeça em umbrais de porta de segunda a sábado. Isso aqui é triste. Tem religião, tem música gospel, tem reteté, tem tudo isso. Tem comunidade evangélica, tem tudo isso como nós aqui. Não estou falando dos outros não, falando de nós. E a gente sai daqui sem referência para poder bater a cabeça no meio de semana. Nós precisamos de passar pela porta. Como disse o pastor Edson, a porta é passagem. A porta não virá até a ovelha. É a ovelha que passa por ela. Mas para o aprisco existe outro caminho. Tem gente no aprisco e acessou por outro caminho. Mas se porventura nos encontramos nessa condição por outro caminho dentro do aprisco, a porta ainda está lá. Se você não entendeu, não tem problema, ele faz o resumo para você. Em verdade, eu lhes digo que eu sou a porta. Ele está dizendo: passe por mim, venha a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é a porta. Ele é a porta.
Então não precisamos viver desprotegidos, nem sedentos e famintos. Ele nos protege, Ele nos direciona, Ele nos guia, Ele nos alimenta, Ele nos descedenta. Ele faz tudo. Ele é a porta. Ele é. Amém? Esse é o resumo do sermão de hoje. Em verdade, Ele reafirma para nós. Passar por Ele. Passar por Ele. Vamos orar ao Senhor. Adriano, mostra agora para o pastor Edson aí, que vai orar por todos nós, que estamos doentes. Vamos orar ao Senhor com o pastor Edson. Cai em pé um pouquinho, gente. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. Essa palavra é a verdade, diz o Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha oração é que cada um tenha feito, se não fez, faça essa viagem. Viagem para o seu próprio coração, para a sua própria alma, para o seu próprio espírito. E discerna se de fato passou por essa porta. Talvez alguns tenham passado apenas pela religiosidade. Passaram apenas por uma emoção. É verdade. Apenas levantaram a mão na igreja. Passaram pela experiência de conhecer uma igreja, uma comunidade, e foram ficando, foram frequentando, foram dando seus dízimos, foram fazendo algo na comunidade, na igreja, mas não passaram pela porta que é Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Dá que cada um tenha esse discernimento hoje. Amém. Dá que ninguém acomode, durma sem fazer essa avaliação. Sem fazer, como diz a tua própria palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão, beba deste cálice, passe por essa porta que é Jesus. Não é vergonha, vergonha é ir para o inferno, Jesus. Vergonha é ficar dentro de um aprisco anos e anos sem conhecer a porta que é Jesus. Mas nós te pedimos que seja assim, que teu Espírito Santo ajude a cada um que aqui está, cada um que ouve pelas mídias sociais e de fato tem essa experiência na interioridade do seu próprio espírito de passar pela porta que é Jesus. Amém. Que não conheça apenas o salmo do pastor, mas que conheça o pastor do salmo, Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, eu passei pela porta. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Não estarei sozinho. Bondade e misericórdia do Senhor serão as minhas eternas companheiras. E habitarei na casa, no aprisco do Senhor por longos dias. Aleluia. Que seja assim. O teu Espírito Santo, ó Deus, cada um tem esse testemunho interior. Aleluia. Que conhece a voz do pastor. E segue. E não ouve os estranhos. Pelo contrário, foge. Em nome de Jesus, que seja assim. Que esta palavra de vida possa, na unção do teu Espírito, gerar vida no espírito de cada um. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém.